Madonna é o título da exposição que pode visitar no Museu Nacional de Arte Antiga, resultado de uma parceria com os museus do Vaticano. António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, está no programa Eclésia para apresentar esta mostra e a relevância que tem no âmbito do centenário das aparições de Fátima. Dr. António Filipe Pimentel, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. O que é que se pode ver, de facto, nesta exposição Madonna? Bom, como o nome indica, trata-se de uma exposição que tem um tema, uma medula central, que é a representação da Virgem Maria, que, entretanto, é uma personagem, se assim se pode dizer, do imaginário religioso, pois com certeza, mas também muito mais extensa do que isso, porque configura a maternidade, configura o papel feminino, etc., e a relevância ou não que foi tendo ao longo da cultura ocidental de 2000 anos. E, portanto, a exposição, selecionando esse fio que tem, como disse, a oportunidade da ocasião do centenário das aparições de Fátima, portanto, o museu tem regulares parcerias com museus internacionais e pareceu-nos lógico associarmos a um grande evento nacional como são o centenário das aparições de Fátima, independentemente das questões das convicções de cada um, são um evento de primeira grandeza, que, entretanto, funciona também como um evento de escala mundial, o que é muito importante, de modo a que o museu fosse uma espécie de espelho a partir da sua área de trabalho, que é o património histórico-artístico, e de um acervo de exceção, que é o dos museus do Vaticano, que, entretanto, foi criado com objetivos justos de divulgação da fé e a partir da imagem. Portanto, há um arco, digamos assim, que é cultural, que é filosófico, na criação dos museus do Vaticano, no papel que a arte tem na Igreja Católica, na Igreja Cristã e depois na Igreja Católica, e a relevância cultural que a Igreja tem para o mundo, mesmo o mundo que não é crente. E, portanto, com tudo isso junto, achámos que era o momento de fazer esta parceria com os museus do Vaticano, escolhendo esta medula, que é a representação da Virgem pelo nexo que tinha, evidentemente, com o centenário das aparições de Fátima e porque permite ilustrar, a partir desse fio temático, o que é a forma como o mundo ocidental viu a figura de Maria e o que nela projetou desde o final da Antiguidade até ao período Barroco, mas com um teaser ainda contemporâneo, que é uma maravilhosa composição de Chagall, que abre quase que a exposição. A figura de Maria é uma referência primeira, nomeadamente na pintura. Claro. E foi sendo ao longo dos séculos. Foi sendo ao longo dos séculos e tem um entrecruzamento direto com as próprias coleções do museu, não é? Se tivermos em linha de conta ainda por cima que Portugal, por natureza da sua atividade de expansão, foi responsável pela divulgação e pela glosa, digamos assim, pelo modo como a figura de Maria foi sendo importada por outras culturas e trabalhada por elas próprias. O museu tem, naturalmente, como primeiro Museu Nacional, as coleções da arte portuguesa, da europeia e da expansão. E, por conseguinte, quer em qualquer desses domínios, sobretudo nas disciplinas da pintura e da escultura, a figura da Virgem encontra-se representada múltiplas vezes. Assim como também é muito interessante ver a articulação que existe entre os próprios pintores representados na exposição e a obra dos mesmos pintores, desde logo Rafael, por exemplo, nas coleções do Mená. E, portanto, é tudo isso, toda essa dinâmica que é extraordinariamente rica e que faz com que a exposição seja uma oportunidade, evidentemente, para os católicos única, porque não é por acaso que a exposição se realiza, é porque houve, de facto, uma cumplicidade enorme das estruturas pontifícias e, devo dizer, se posso, enfim, cometer em confidência, do próprio Papa Francisco, que esteve muito atento à realização desta exposição, mas naturalmente... Para que acontecesse nesta altura em Portugal. Para que acontecesse nesta altura, em simultâneo com a sua visita pastoral, mas, evidentemente, a exposição é importante e relevante e atraente para o público em geral, porque faz parte da cultura ocidental, não é? Quer dizer, tudo aquilo que ela evoca tem sempre elos de comunicação. Por isso, naturalmente, todos festejamos o Natal, sejamos crentes ou não, não é? Quer dizer, há uma abóbada que vem do nosso lastro cultural, dos séculos, e que depois cada um vive como entende, mas que nos informa a todos. Visitando o Museu Nacional de Arte Antiga, nomeadamente esta mostra a partir de representações da Virgem, pode-se recriar uma
a experiência de estar numa das galerias dos museus do Vaticano? Sim, em certo sentido sim, pela razão simples de que, curiosamente, e ao contrário do que normalmente é regra, apesar de serem um museu, enfim, de referência mundial, com rios de visitantes, como se sabe, os museus do Vaticano não têm reservas. É muito curioso. Portanto, as obras que estão expostas em Lisboa saíram das paredes dos museus do Vaticano, com exceção de uma, e não são fruídas pelos públicos dos museus do Vaticano durante os meses em que estão em Lisboa. Portanto, é uma oportunidade única. É evidente que a apresentação e o discurso dos museus do Vaticano é diferente. Aqui criou-se, de facto, esse discurso em torno da evolução cultural e estética da representação da Virgem Maria desde a Antiguidade, a partir de um percurso que tem muito a ver com a história da arte, variando, enfim, com um grande lastro da pintura, mas também com presença de escultura, de têxteis, de iluminuras, que ajudam, evidentemente, a materializar a diversidade dessa projeção plástica e, portanto, o museu sendo um museu de belas artes e didático, naturalmente que o discurso está muito estruturado em torno dos capítulos da história da arte e da evolução estética. Mas, se tivermos em linha de conta que, de facto, temos a possibilidade de ter cerca de 50 obras provenientes dos museus do Vaticano ou da Biblioteca Apostólica e de outros institutos, mas essencialmente dos museus, mas também de outros museus prestigiosos que colaboraram, como a Galeria Corsini ou a Galeria Borghese, com obras também expostas. É um privilégio único podermos em Lisboa ter ao alcance da mão aquilo que lá está diluído num outro discurso e que aqui está apresentado numa espécie de versão gourmet preparada, evidentemente, pelos próprios comissários. E que parceria foi feita entre o Museu Nacional de Arte Antiga e os museus do Vaticano? Foi nesse sentido, quer dizer, no fundo o repto que nós lançámos e eu comecei por falar com o Sr. Núncio Apostólico, o Sr. Dom Rino Passigato, que é um grande amigo do museu, a quem coloquei primeiro a minha ideia e depois de validade, então, fui envolvendo naturalmente as próprias estruturas do Patriarcado de Lisboa, dos bens culturais da Igreja e do Santuário de Fátima, que também foi muito útil no território diplomático enfim, de fechar a abóbada dos contactos. Mas foi, no fundo, replicar aqui o que tinha sido feito no Brasil, quando as Jornadas Pastorais da Juventude, foi aí que surgiu a ideia, em que o Vaticano apresentou uma mostra que, sob o título de Tesouros dos Museus do Vaticano, na verdade, foi muito diferente, porque essa era sobre a vida de Cristo e englobava 20% de peças dos museus do Vaticano e 80% de peças de outras instituições italianas de norte a sul. Aqui quisemos fazer, evidentemente, a questão do tema mariano e termos a esmagadora maioria de peças provenientes, de facto, das coleções dos museus do Vaticano. A isso entendemos, de comum acordo com os nossos colegas do Vaticano, juntar um outro capítulo que é igualmente importante, que é um conjunto bastante nutrido, quase 20 peças, entre pintura e desenho, sobretudo, e também com relevo, de proveniência nacional, portanto, peças que pertencem a instituições ou coleções privadas portuguesas, com o mesmo denominador, a iconografia da Virgem pelos mestres italianos. E é uma surpresa absolutamente total. Basta dizer que, entre as peças que temos o privilégio de ter, porque a maior parte delas são ou não conhecidas, ou mesmo de difícil acesso, ou raramente vistas, temos um desenho de Leonardo da Vinci, pertencente à Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, ou o famoso A Adoração dos Magos de Tintoretto do Mosteiro de Sinsverga, do Mosteiro Beneditino de Sinsverga, que generosamente a emprestou. E, portanto, entre um e outro existe um percurso que, de facto, é fascinante, por mais de 70 obras notáveis. Uma forma de olhar, enfim, essa marca mariana que é identitária da cultura portuguesa com as suas raízes ao longo dos tempos, não é? Claro, porque, repare, na Antiguidade é quando começa a surgir a representação da Virgem, a Virgem começa a emergir dos Evangelhos e da leitura dos Evangelhos no período da passagem da Antiguidade para a Idade Média, portanto, a partir do século III, IV, temos 2 sarcófagos onde aparece representada a Virgem, é das peças mais antigas da sua representação, até o modo como a Virgem foi vista na Contra-Reforma ou como foi vista pela época contemporânea por Chagall, por exemplo, que utiliza a figura da Virgem num descimento da cruz pintado em plena Segunda Guerra Mundial para aludir à violência da guerra e ao conceito da morte, não é? Quer dizer, a Virgem
enquanto mãe, está ligada à maternidade. Estou a pensar, por exemplo, na maravilhosa pintura de Orazio Gentileschi, da Galeria Corsini, em que apenas a existência da auréola indica que aquela mãe é divina, porque, na verdade, é uma cena de pura maternidade, que ali está representada entre mãe e filho, até à Mater Dolorosa, junto do Calvário, até aos mistérios da Virgem, etc. Portanto, há todo um ensinamento que hoje para muitas pessoas é distante, porque o ensinamento da catequese já não é transversal na sociedade como era, e, portanto, é uma viagem cultural, sendo que, naturalmente, para quem consegue estabelecer o elo cultural com o elo espiritual, evidentemente é mais rica ainda. E cria sintonias de forma imediata. É uma proposta para estes dias de verão, de férias, até quando é possível visitar a Exposição Madonna? A Exposição Madonna é possível visitar até 10 de setembro, mas, entretanto, o Museu Nacional de Arte Antiga tem outras exposições igualmente imperdíveis que estão sempre a mudar, mas agora em agosto vão ficar estáveis e basta acrescentar dentro do mesmo registro a famosa custódia do convento da Igreja, de Santo Inácio de Bogotá, que é a obra-prima da Colômbia, que o museu tem o privilégio de acolher na única saída que a obra fará da Colômbia. Esteve no Museu do Prado, agora no Mená, daqui vai para o Louvre e não voltará mais a sair, e é uma obra-prima imperdível. Entre uma e outra há mais 3 exposições para ver, há uma forma de passar um dia inteiro, se quiser, no Museu Nacional de Arte Antiga, vendo as coleções ou vendo as exposições, e vendo, evidentemente, a Exposição Madonna. Uma proposta para estes dias que, por certo, será muito enriquecedora para quem puder chegar ao Museu Nacional de Arte Antiga. Muito obrigado, Dr. Filipe Pimentel, por ter estado no programa a apresentar esta exposição e felicidades por esse trabalho de promoção cultural. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.